Oi, boa noite a todos. Estamos aqui com muita alegria para iniciar a palestra da noite. É um prazer, obrigado pelo convite do pessoal de Castelo. Nós vamos falar hoje, então, sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Os Trabalhadores da Última Hora. Esse capítulo, ele trata da parábola dos trabalhadores da vinha, que está contida em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E aí a gente vai falar um pouquinho deles para vocês hoje, né? No começo, então, a gente lembra que Jesus falava muito por parábolas. Por que, né, isso acontecia? Porque era mais fácil o ensinamento, ele ambientalizava as coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas que viviam por ali, então era mais fácil de explicar, mais fácil das pessoas terem essa curiosidade, entender, né? Então, era melhor de ser explicado e os discípulos, as pessoas que estavam ali entendiam mais facilmente. E como Jesus é o nosso guia, nosso modelo, a gente vai sempre estar baseado nele, nas suas falas, para poder buscar uma explicação, uma orientação de vida, né, para a gente poder seguir nessa vida, nessa encarnação em que a gente se encontra, tá bom? Então, nós vamos começar lembrando a história dessa parábola. E ele fala para os discípulos que o reino dos céus, então, é semelhante ao pai de família que saiu para procurar trabalhadores para sua vinha. Então, naquela época, os trabalhadores ficavam numa praça esperando que os senhores chamassem para o serviço. Então, ele foi até essa praça e chamou alguns trabalhadores e combinou que pagaria um denário pelo dia todo trabalhado para aquelas pessoas. E depois de algum tempo, ele voltou àquela praça e ainda tinha alguns trabalhadores lá. Então, ele chamou também esses trabalhadores, não combinou valor e levou-os para a sua vinha. E depois ele foi novamente a hora sexta, a hora nona e depois a hora undécima. Ele até perguntou para aqueles trabalhadores por que vocês estão desocupados nesse momento aí, né? E os trabalhadores responderam que não era por falta de vontade, é porque realmente não tinha oferta, não tinha serviço disponível para eles. Então, esse senhor chamou esses trabalhadores também e levou-os para a sua vinha. Vamos também, né? Vocês vão ser pagos o que lhe for justo. E aí, no fim do dia, esses últimos trabalharam apenas uma hora, e no fim do dia, ele pediu para aquele funcionário dele que cuidava das questões financeiras para poder acertar e fazer o acerto financeiro com esses trabalhadores, começando do último e vindo até os primeiros. E quando ele começou do último, ele já pagou um denário. E aqueles que chegaram primeiro foram vendo esse pagamento e viram que os outros receberam também um denário. E quando chegaram na vez deles, que tinham trabalhado o dia todo, e eles receberam também um denário, eles se sentiram injustiçados. E eles reclamaram, mas esses trabalhadores chegaram agora há pouco, né? Trabalharam só uma hora. E nós trabalhamos o dia todo e vamos receber a mesma coisa? E aí o senhor da vinha respondeu: Meu amigo, não estou te causando dano algum. Não foi isso que combinamos? Não combinamos um denário pelo seu dia? Então tem mau olho porque sou bom? Não me é lícito fazer o que eu quero? Então os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então Jesus termina com essa frase que a gente conhece tanto, trazendo então neste ensinamento, nessa parábola, vários aspectos da nossa vida nos dias atuais. Então a gente tem a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós também que a nossa vinha dos dias de hoje é o nosso universo todo, são as nossas vidas, as nossas encarnações e as nossas oportunidades de estar plantando, de estar agindo, de estar fazendo bem. Então, essa é a nossa vinha que nós podemos estar trabalhando e que nós fomos convidados por Jesus para estar dando o melhor de nós, independente se formos chamados no começo do dia, no meio do dia ou no fim do dia. Se você ainda não recebeu o chamado de Jesus, mas está escutando às vezes essa palestra agora, então você está sabendo que você também é convidado para o trabalho do mestre e que a qualquer momento ainda dá tempo de entrar nessa seara, de entrar nessa vinha e dar o seu melhor.
Porque no final, o salário será o mesmo para aquelas pessoas que tiveram vontade, que se entregarem ao trabalho do mestre. Não deixaram de trabalhar por preguiça, mas às vezes ainda não tinham escutado o chamado, ainda não tinham aprendido, ainda não tinham convivido, porque nós sabemos que hoje, no mundo atual, tudo depende também da cultura, da maneira como você é criado, que você aprende. Apesar de nós, espíritas, sabermos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, e no fundo a gente sabe o que é certo, o que a gente tem que fazer, né, diante de uma situação. Mesmo assim, a gente tem que contar que tem várias pessoas que são criadas de uma maneira diferente, que às vezes não têm a oportunidade do serviço, como aqueles trabalhadores que estavam na praça e não tiveram a oportunidade do chamamento, a oportunidade do serviço, de estar diante daquele senhor e fazer algo que possa merecer um retorno. Então, nossa obra está aí, disposta para nós. Nós estamos sendo chamados já há 2000 anos por Jesus. E temos que saber que nós podemos, mesmo sendo esses trabalhadores da última hora, que nós podemos receber o nosso salário, que vai ser a nossa felicidade, vai ser a nossa união mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, né? Então nós temos que ir em busca. E como que a gente vai em busca dessa felicidade, dessa melhora, desse reino dos céus que Jesus tanto pregou? Então esse reino dos céus, ele é também um estado de consciência, onde nós temos que buscar a nossa paz, a nossa tranquilidade, mas que vai ser adquirida e conquistada a partir dos nossos esforços, que nós vamos fazer na vinha em que Deus nos colocou, nesse ambiente em que fomos chamados para florescer, porque nós temos que florescer onde nós formos plantados. Então vamos aproveitar essa vinha, esse ambiente, essa família em que nascemos, esse local de trabalho em que fomos colocados, para poder fazer o melhor, para poder trabalhar nessa vinha do mestre e dar o nosso melhor em busca também do nosso salário, em busca também dessa felicidade, dessa comunhão universal que nós temos que buscar com os nossos irmãos, porque somos todos juntos uma família universal, somos todos unidos perante o Pai. E no fim, não é porque você demorou mais vidas, eu demorei 10 vidas para trabalhar, às vezes, uma paciência, e aquela pessoa que veio uma vida ou duas vidas teve uma aprovação muito difícil, conseguiu, às vezes, conquistar uma virtude mais rápido, não quer dizer que ela é melhor do que o outro. Quer dizer que no fim todos vão conseguir, cada um no seu tempo, cada um com o seu aprendizado, com os seus degraus de cada vez, né? Seguindo sempre a mensagem de Jesus, mas tentando, sempre tentando avançar. Então, não importa se você nessa vida, se você já é um idoso, se você acha que fez muita coisa ruim na vida, sempre há tempo de entrar na vinha do mestre e participar, ir em busca de divulgar e de praticar a lei do amor e da caridade que Jesus sempre nos ensinou. E aí nós vamos levar essa parábola agora para um outro aspecto, um aspecto que fala de sentimentos. E vamos levar como se fosse nos dias de hoje. Por exemplo, eu tenho um serviço, né, e vou contratar você que está aí me escutando para passar um dia e fazer uma diária, né, no meu escritório, vamos dizer, e vou pagar para você R$ 100. E foi isso que eu te combinei no início, né, no nosso conversa inicial. E você aceitou e ficou muito feliz. Só que aí no meio do serviço, no meio do dia, chega uma outra pessoa. E aí você pensa, ah, que bom, veio alguém para ajudar. Mas daqui a pouco essa pessoa comenta com você que também vai ganhar R$ 100. E aí você fala, nossa, né? Mas meio-dia. E aí, quando tá quase chegando às 5 da tarde, que é o horário que vai finalizar, né, o trabalho, quando dá 4 horas, chega mais uma funcionária. E essa funcionária comenta que também vai ganhar R$ 100. E aí, como é que você se sente? Qual é o seu sentimento? Você acha justo? Você ficou insatisfeito? Mas por que que você ficou insatisfeito?
Será que eu vou ter que tirar do seu dinheiro para pagar aquela pessoa? Não. Você nem conhece aquela pessoa, você ficou com raiva dela, você não gosta dela, você tem uma vingança secreta contra ela? Não. Mas então por que você ficou insatisfeito? Então, qual é o sentimento envolvido nessa sensação e nessa história, se a gente se colocar naquela parábola de Jesus? Então, esse sentimento, ele se remete também a uma outra situação atual, por exemplo. Eu comprei um carro. E esse carro, eu economizei, eu gastei aquele dinheirinho e eu tô muito feliz porque esse carro tá com cheirinho de novo e eu tô doida para poder dar uma volta com ele e tal. Só que aí, quando eu olho pela janela, eu vejo e converso com o meu vizinho e descubro que ele também comprou um carro, mas que é um carro melhor que o meu e que ele pagou o mesmo valor que eu paguei. Naquele momento, o seu prazer acaba. Por quê? Porque você se sente diminuído. Você não tem mais o prazer. Você ainda tem o carro novo? Sim. Seu carro ainda está cheirando novo? Sim. Mas naquele momento que você vê que a outra pessoa conseguiu, às vezes, um sucesso maior do que o seu, você se sente diminuído, você fica infeliz. E por que isso acontece? Qual é o sentimento envolvido nessa sensação, nessa história? Então, a gente traz para nós um estudo um pouquinho sobre a inveja. Então, o que remete a nós nessa parábola também é sobre a inveja. E hoje existem 3 centros de estudo científico que estão estudando esse sentimento. Um no Japão, um na Holanda e um na Alemanha. E como que eles estão estudando isso? Então, foi descoberto um pesquisador no Japão chamado Takahashi. Ele ganhou até um prêmio internacional porque ele descobriu aonde que a inveja é localizada no cérebro. Então, qual região é ativada quando a pessoa sente a inveja? Com essa descoberta, foi possível fazer várias pesquisas demonstrando em qual momento da vida a pessoa estava sentindo inveja. Então, aquela área, naquele momento, ela acendia, como se fosse numa tomografia, passava, né, a pessoa, então, naquele momento, ela acendia. Então, era fácil de identificar que a pessoa estava invejando, né? Então, isso acontece nessa parábola? Sim, porque neste momento que o senhor da vinha fala, não me é lícito fazer o que eu quero, tens mau olho porque sou bom, que isso significa? Porque o combinado foi feito com você. Só que você queria, às vezes, ganhar mais, porque você viu o outro tendo sucesso, certo? Então, a inveja é localizada no córtex singular anterior. E o que eles descobriram com essa pesquisa é que quando a inveja é ativada, existe também uma localização ali pertinho da região da inveja, que é a localização da dor e da agressividade. Então, quando a pessoa sente a inveja, ela sofre e ela se torna um pouco agressiva. Com quem? Com a pessoa que ela está invejando. Então, diminui o prazer dela, a alegria dela, das conquistas e vitórias que ela teve. Ela acha que tudo aquilo é pouco, porque ela começa a se comparar com a outra pessoa. E aí ela tem, então, uma sensação de agressividade, de revolta desenvolvida dentro do cérebro. E isso foi considerado até uma doença. Então, a inveja foi considerada uma doença, porque ela pode acarretar consequências drásticas para o organismo físico e não só psicológico, certo? Então, nós acabamos de ver que isso tudo é um círculo de inveja, né? E às vezes a gente fica preso nesse círculo. E aí, quando a pessoa ainda acontece uma coisa ruim com essa pessoa, depois, se ela se ferra por alguma coisa, por exemplo, esse vizinho acabou de comprar um carro, aí vai lá, daqui a pouco ele bate o carro, naquele momento você ainda sente prazer, você ainda gosta. Que crueldade, né? Não, mas é por quê? Porque esse ciclo acontece no nosso cérebro mesmo. Então, parte da inveja para a dor, para a diminuição de alegria, para o aumento da agressividade e para a satisfação quando a pessoa às vezes se dá mal. Então, a inveja é como se fosse uma história do vagalume e da serpente, que é assim: a serpente está indo atrás do vagalume, correndo atrás dele, querendo comer ele. E esse vagalume voa, né? Corre tudo, até que chega um momento que parece que a serpente vai comer. Então, esse vagalume pega e fala assim: para, deixa eu te perguntar uma coisa, eu preciso saber.
eu não faço parte da sua cadeia alimentar, certo? A serpente fala, certo, você não faz, mas você vive me perseguindo. Sim, mas então por que você está querendo me comer? E a serpente fala assim, porque você brilha, me incomoda porque você brilha. Então a inveja é isso. É quando você se incomoda com o brilho do outro, com o brilho alheio. E ela vai causando um sentimento destrutivo dentro da gente. Esse sentimento que começa com uma tristeza, com uma falta de alegria, e ele pode levar a uma doença mortal. Porque você mata a sua alegria e você pode entrar em processos depressivos endógenos graves. Isso já foi provado cientificamente. Então, no começo era difícil a gente achar as pessoas que admitiam estar sentindo inveja, porque a gente tem vergonha de falar que está invejando, né? E aí era mais difícil. Então, depois dessa pesquisa, quando souberam a localização, ficou mais fácil um diagnóstico. E ela vai, então, incapacitando a felicidade e as alegrias da pessoa. E as pessoas podem até perder a sua motivação de viver, porque ela não tem mais esse prazer, essa alegria. E aí você se envergonha, você se pune, porque você não pode contar para ninguém que você está invejando. Ninguém vai olhar com os bons olhos você falando assim, eu não gostei porque meu vizinho comprou um carro melhor que eu, né? O que isso vai mudar? Você vai sentir apenas vergonha. E aí a pessoa se pune, se interioriza e esse sentimento começa a machucar por dentro e a pessoa pode entrar num aspecto de depressão profunda, causando muitos males dentro de si. Então é muito complicado, né? Então, uma coisa que descobriram também é que a inveja aumenta a ocitocina, que é um hormônio natural do nosso organismo. A ocitocina geralmente é ligada à proteção da maternidade e tudo mais. Só que com ela muito aumentada, ela aumenta muito a agressividade da gente. Em nossa defesa, às vezes, a gente acaba sendo agressivo com aquela pessoa que na nossa mente pode afetar a gente. Mas geralmente as vitórias alheias não têm a ver com a nossa vida, né? Ela só vai afetar no sentido que o seu brilho vai ofuscar a nossa vitória, a nossa conquista, certo? E aí a gente sabe que na depressão a gente tem vários neurotransmissores dentro do nosso organismo que são responsáveis pela causa da depressão. Então, esses três, que é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, são os mais estudados até hoje. É como se o nosso organismo fosse um carro. E a noradrenalina é o acelerador, a dopamina o freio e a serotonina é a embreagem. Então, quando a depressão é regulada pela ausência da noradrenalina, então o nosso organismo fica sem acelerador. Então, vamos supor aquela pessoa que está com depressão e ela não consegue fazer nada. Ela sabe que ela tem que levantar e tratar de um filho, que ela tem que levantar e ir para o emprego, mas ela não consegue, ela não tem forças, porque ela perde esse acelerador que é a noradrenalina. Então é muito comum a gente ver aquela pessoa que a gente sabe que está em depressão acabada, abatida, sem forças, porque ela não tem aquela força do acelerador para fazer as coisas do dia a dia, certo? A dopamina é aquela depressão que quando ela tem ausência da dopamina, a pessoa fica sem freio, ou seja, ela tem muitos impulsos que ela não controla. É aquela pessoa que é mais rara a gente ver, mas é aquela maníaca, assim, maníaca depressiva que faz as coisas e depois se arrepende, então é uma coisa mais instável. E a depressão causada pela ausência da serotonina é a depressão mais perigosa, porque a serotonina é como se fosse a nossa embreagem do nosso organismo. O que a embreagem faz? Ela é como se fosse uma marcha de força. Ela dá a nossa motivação para poder fazer as coisas mais rápido, né? Para nos dar prazer, nos dar alegria. Então, quando a gente perde essa velocidade, a gente não tem mais prazer. Então, por exemplo, é aquela mais perigosa por quê? Porque as pessoas não enxergam que a pessoa está passando por isso. Porque ela sabe, ela vai fazer uma comida, ela sabe que ela tem que fazer a comida, só que ela não sente prazer naquilo. Então ela vai, ela faz a comida de qualquer jeito. Ela vai, ela sabe que ela tem que sair, mas ela não quer se arrumar. Ela sabe que ela tem que tratar de um filho, ela trata, mas ela não sente prazer na maternidade, ela não sente prazer no sexo, ela não sente prazer no amor, ela não sente prazer em nada, porque nada alegra ela. E ela começa a se sentir que ela é uma pessoa ruim, porque as outras pessoas acham que ela deveria ser feliz, porque ela tem tudo.
porque ela está fazendo de tudo, mas ela não consegue sentir essa felicidade pela falta de serotonina dentro do organismo. Então ela é muito perigosa, porque às vezes chega a pessoa a causar um suicídio, né, a se matar, e aí as outras pessoas falam assim, mas eu estive com ela estava tão bem, mas na verdade ela não estava bem, é porque a gente não enxergou. Então, ela é muito perigosa e por isso que é tão importante a gente conversar e discorrer sobre essas coisas para a gente tentar se proteger e tentar auxiliar as pessoas do nosso caminho. Saber dar atenção para saber como as pessoas estão, porque pode ser um problema orgânico que aconteceu. Às vezes, né, não é conversinha, como as pessoas falam hoje, não é frescura, é uma coisa séria. E quando é diagnosticada como uma doença, com um profissional respeitável, a pessoa tem que usar um remédio, uma medicação, e isso vai auxiliar, porque é físico. E a inveja é um sentimento que aumenta muito a ocitocina e diminui muito a serotonina, sendo um fator muito grande para a causa da depressão e muito perigoso, certo? Então, é isso que nós temos que pensar e estudar, porque a gente pode tentar se proteger, tentar se cuidar, né? Então, e você? O que você achou dessa história? Se fosse você o contratado nesse dia, você achou justo? Você não achou? Se você se sentiu insatisfeito, então você também tem uma alta probabilidade de adquirir uma doença grave. Então vamos avaliar mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos diante das atitudes da vida. Porque isso pode acontecer no seu dia a dia. Naquele emprego que você tem, que às vezes você pensa que você está lá há 10 anos e chegou uma pessoa há um ano e já foi promovido. E você pensa assim, mas por quê? Ele não devia ser promovido, mas por que não? Entendeu? Ou lá na casa espírita, onde a gente tem, às vezes, em algumas casas, um tradicionalismo muito grande, e às vezes uma pessoa muito antiga fica lá há 30 anos e chega um palestrante novo, que está 1 ano, 2 anos lá, e todo mundo gosta dele, e aí você começa a perseguir aquela pessoa. Ah, mas não é nada demais, é só uma crítica construtiva que eu vou fazer contra ele. Mas não, é porque o brilho dele te ofusca. Então a gente tem que fazer as nossas análises, porque a inveja está em todo mundo. Nós somos espíritos imperfeitos, nós sentimos isso a todo momento. E nós temos que fazer as nossas avaliações diárias. Como Santo Agostinho fala para nós no Evangelho, chegar no final do dia, fazer a nossa avaliação, o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar. Será que amanhã eu posso fazer algo diferente? Será que eu passei por alguém no meu caminho que eu poderia ter ajudado, conversado? Entendeu? Então, o nosso sentimento, ele tem que ser avaliado, trabalhado, comentado, falado, e não interiorizado somente para nós, porque esse sofrimento a gente não precisa passar sozinho. Nós temos as medicações, sim, mas às vezes as medicações, elas podem nos trazer também alguns efeitos colaterais. Então, o primeiro passo nessa luta é a gente assumir, diante das situações do nosso dia a dia, assumir que nós estamos sentindo a inveja. E tomar muito cuidado, porque nesse sentimento tem muito orgulho também envolvido. Ah, eu não quero que ele seja promovido porque eu sou melhor. Eu queria ter ganhado mais o dinheiro porque eu trabalhei mais, porque eu sou o melhor, porque eu. Então, isso é o orgulho também. Tomando conta, às vezes, de uma personalidade nossa que nós precisamos trabalhar. Que nós estamos aqui nessa vida para poder trabalhar as nossas mazelas, vencer as nossas dificuldades. E às vezes essas provações vêm justamente para isso, para que a gente possa interagir, trabalhar, pensar, fazer a nossa reforma íntima, buscando o nosso melhoramento. E aí a gente chega, às vezes, numa situação de depressão onde a gente precisa da medicamento, da medicação. Mas essa medicação, às vezes, então, ela nos traz esses efeitos colaterais, que ela é assim, é uma misericórdia divina, porque às vezes a gente precisava sofrer, mas Deus permitiu que existisse o remédio para nos aliviar a dor. Mas essa dor às vezes é aliviada, mas ao mesmo tempo o nosso cérebro tem áreas anestesiadas, a nossa acuidade mental diminui, o nosso agir fica mais lento, fica mais difícil. Então é complicado, diminui a nossa cognição. Então tudo que nós
podemos e tentamos fazer para evitar chegar um dia numa situação como essa, a gente tem que tentar. Para manter a nossa sanidade, para manter a nossa espiritualidade, o nosso trabalho, que nós sabemos que nós viemos aqui para trabalhar, para buscar a nossa evolução. Então, a gente tem que sempre assumir, em primeiro lugar, assumir. E aí, a gente teve uma outra descoberta, que nessa pesquisa, os pesquisadores viram que a ocitocina não podia ser eliminada totalmente do seu organismo, porque ela é importante dentro da proteção materna, dentro da produção de leite, dentro de algumas outras questões. Então, os pesquisadores descobriram um circuito empático, que faz o quê? Ele barra aquele ciclo da inveja, onde você leva o sentimento de inveja para dor, para agressividade. Esse circuito empático, ele é ativado quando existe a ativação da área pré-frontal, aonde fica localizada a nossa compaixão. E o que te lembra isso, né? Então a gente se lembra de várias passagens do Evangelho que a gente estuda, que todas as doutrinas, as religiões também cristãs estudam. Então é onde a gente tem que trabalhar a caridade, ter compaixão com as pessoas que sofrem mais conosco. Então a empatia é quando você se sente sensibilizado com o sofrimento alheio. E é onde você vai utilizar essa compaixão, esse carinho, para poder agir, para poder trabalhar. E nesse momento que a gente está exercitando a caridade, exercitando o trabalho no bem, é nesse momento que a gente vai barrar o sentimento da inveja destrutivo dentro do nosso cérebro. Então vamos ativar o nosso circuito empático para a gente poder também se cuidar. Além da gente seguir os ensinamentos do Cristo, né, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, é a gente poder divulgar o bem, é a gente lembrar que fora da caridade não há salvação, além da gente buscar uma orientação cristã, religiosa, um objetivo nessas questões, a gente agora tem outros objetivos, que é o cuidado conosco mesmo, com o nosso organismo físico, porque isso também é cuidado quando a gente faz o bem, né? Então, a gente tem que lembrar que nessa história toda, se nós cremos que Deus é soberanamente justo e bom com todas as criaturas, se nós cremos na justiça divina, se nós presenciamos uma situação como esta na nossa vida, que existem várias situações de desigualdade, não só financeira, mas desigualdade de saúde, desigualdade de moradia, desigualdade familiar. Então, se nós presenciamos tanta desigualdade, é porque nós sabemos da justiça divina, como Deus é justo, como Deus é bom, e como Deus permite tudo isso acontecer, pelo fato da justiça divina e das provações, né, e das reencarnações, da colheita obrigatória. Então, nós, no Espiritismo, trazemos essa justiça divina explicada em cada situação de desigualdade. Então, você, numa situação como essa, vamos trazer também essa questão. Se Deus permite que ele ganhe mais que você, mesmo trabalhando menos, quem é você para não permitir? Quem somos nós para ficar indignados ou preocupados ou revoltados com uma situação que não era para nos afetar? Que às vezes nós vamos estar lá ganhando e recebendo e a mesma situação em que nós procuramos e que nós queremos. Mas quando a gente olha o nosso próximo, a gente se ofusca. A gente não quer o brilho. Então, vamos vencer essa situação, lembrando da soberanidade de Deus, da justiça, porque Ele permite. Então, nós também temos que permitir e aceitar. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Então, o mundo está aí, lógico que se nós vermos situações que nós podemos interferir de injustiça, de auxílio, nós vamos, seguindo sempre as bases do Cristo. Não devemos ficar calados, mas apenas se ofuscar e nos machucar em situações como esta não vai ser bom para nós e nem para ninguém ao nosso redor. Isso nós temos que sempre ter em mente. E aí, como segundo passo desse tratamento, é a gente sempre buscar com humildade
é a gente saber que a gente precisa de ajuda. É aquela frase, buscais e achareis, porque Deus sempre está à nossa disposição. Porque Jesus disse, né, venha e eu vos consolarei. Então, se você está triste, se você está se sentindo infeliz, não sinta isso sozinho. Desabafe com um amigo, desabafe com um terapeuta, vá à casa espírita, vá à igreja, vá à sua religião, convide uma pessoa, um amigo, um parente, converse, fale sobre as suas dificuldades, busca Deus nas suas preces, faça o evangelho no lar. E dentro disso tudo, se perdoe, porque a gente tem que fazer um passo de cada vez, sabendo que nós somos errados, sim, imperfeitos, e não tem problema a gente errar. O que nós temos que ter é vontade, coragem, resignação para melhorar, para aprender com os nossos erros. Então se perdoe. Deus dá uma segunda chance para todos. Ele é o nosso Pai misericordioso e bom. E não importa se só te resta uma hora, se você não conseguiu trabalhar na obra do Cristo até agora, Ele ainda está te chamando e você ainda pode seguir o caminho do bem, ainda pode passar por isso. Nós todos temos essa capacidade, essa luz dentro de nós. E quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, é porque nós podemos brilhar a nossa luz. Não importa se alguém vai nos invejar, porque para você não ser invejado é só se você não fizer nada na sua vida, porque qualquer coisa que você fizer, vai ter alguém que vai sentir inveja. E essa doença acontece não é com quem é invejado, é com quem é invejoso. É o invejoso que sofre. Então, quando você constrói alguma coisa, realmente, às vezes a pessoa que te inveja pode causar danos, pode causar comentários, você pode, às vezes, ser prejudicado, né, fisicamente aqui no mundo terreno, pode, mas no fim das coisas, lembremos dessa frase da Madre Teresa que diz que no final das contas é entre você e Deus. E é verdade, porque o nosso caminho é o nosso livre-arbítrio, a nossa estrada que nós estamos criando e percorrendo, só cabe a nós. Nós temos o nosso tempo, o nosso passo, a nossa evolução. O que não podemos é ficar estacionado, é a gente sempre tentar continuar, né? E lembrar do nosso dia a dia. Porque não adianta a gente errar, 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 e depois chegar e falar assim, não, agora, Deus, eu vou dar sopa todo domingo lá na praça, né? Então, espírita não tem negociação. A gente vê, às vezes, né, eu vou fazer uma promessa que eu vou conseguir isso, eu vou na missa todo domingo. Eu fiz uma... Então, assim, a gente não tem negociação. Então, Santo Agostinho traz uma frase para nós que diz assim, que as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que parecem ser, o que deveriam ser, que a gente acha que deveria ser. As pessoas não são como gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. E se a gente não aceitar isso, a gente nunca vai ser feliz, porque a única pessoa que a gente pode mudar no mundo somos nós mesmos. Então, frente a algum comentário, alguma situação, vamos avaliar o que nós estamos pensando. Né? Quando aquela amiga chega para você e fala assim, meu filho passou no vestibular, aí você pensa assim, ou você fala, né, mas naquela faculdade porcaria também, né, é fácil. Olha o seu comentário, olha a crueldade. Hoje ficou mais fácil de invejar, porque a inveja tá por aí. O Facebook tá aí, o Instagram tá aí, pra gente ver todo mundo postando a felicidade. Então você vê aquela amiga lá assim, olha, tá lá na Bahamas, né, de biquíni, mas tá gorda, hein? O que é isso? É um comentário invejoso. Isso não vai te trazer nada. Isso só vai trazer energia negativa. Então, nós temos que cuidar do que sai da nossa boca, do que sai dos nossos pensamentos, porque tudo isso vai nos trazer um dia a uma depressão. Se não for a nós, vai ser outra pessoa ao nosso redor. Então, o que a gente está disseminando onde a gente passa? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque quando chegar lá no mundo espiritual, e aí?
Que luz você criou dentro de você? O que você fez de bom? O que você fez para vencer as suas más tendências? Então não adianta a gente culpar hoje, culpar o governo, culpar o presidente, culpar a sogra, né? Então eu não consegui fazer por causa disso. Então a gente tem as oportunidades, os chamamentos. E esses chamamentos, gente, está aí. Há quantos séculos o Senhor tem nos chamados para a sua vinha? Então, lembrando que não é a quantidade de tempo que você está servindo, que você está fazendo, que você está agindo corretamente, e sim a qualidade do tempo. Se você começar agora, ainda dá tempo. E essa vinha é uma coisa diferente, eu tenho que buscar de algum jeito diferente? Não. É o seu trabalho. Se você é um faxineiro, é um pedreiro, é um professor, é uma enfermeira, qualquer que seja a sua função, faça com dignidade. Trate bem as pessoas. Olhe nos olhos, converse, auxilie, avalie os lugares onde vai. Às vezes o silêncio também é importante. Verificar onde você pode ser útil, aonde você pode melhorar. Tente tirar os pensamentos negativos, cuide da sua vibração, para que eles sejam afastados, para que essas proximidades espirituais sejam também melhoradas ao seu redor. Jesus continua contratando e nós temos pouco tempo, porque o tempo está passando. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Cada um, no fim das contas, de acordo com as suas obras. As suas obras não é quantas obras você fez, ou quantas atitudes do bem você fez, ou quanto tempo. Não. É as suas obras, é a sua qualidade. Não importa se você foi chamada agora, como na parábola. No final, todos vão ganhar o mesmo salário se você se entregar com afinco, com vontade na seara do mestre. Porque a partir do momento que nós temos o conhecimento da doutrina, não só do espiritismo, mas da doutrina cristã, o cristianismo está aí. Então, você que não é espírita, se você conhece a mensagem do Cristo e não faz nada a respeito, e não divulga, e não exemplifica, e não pratica, então nós também estamos errando. Porque nós temos que continuar agindo cada vez mais. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E se nós temos o conhecimento, vamos agir com mais obras. No livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta que fala: por que então que o mal às vezes sobrepõe sobre os bons no mundo ainda? Porque os bons às vezes são muito tímidos e não falam, não agem com medo, com timidez, né? Não querem às vezes se envolver em situações às vezes políticas, às vezes conflituosas. Mas se você tem uma boa intenção, se você quer o bem, se envolva, porque o mundo precisa disso. Precisa de pessoas que se envolvam, que divulgam o bem, que pratiquem o bem para poder mostrar. Francisco de Assis nos traz essa frase: onde houver ódio, que eu leve o amor. Então é com atitudes, é com o nosso modelo de comportamento, de fala, de exemplo. É a gente evangelizar em todo lugar que nós estivermos. Se você não tem filhos, é com o filho do vizinho, é com o sobrinho, é com qualquer criança que você tem a oportunidade de estar. E com os adultos, através do seu exemplo. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a gente acha magnífico todo tipo de palestra, nós temos que estudar, nós temos que ouvir, mas não adianta você falar uma coisa e agir diferente. Então a gente tem que agir exemplificando. É para dar o exemplo para os nossos filhos, que eles aprendem muito mais com o exemplo. É para dar exemplo para as pessoas da nossa sociedade que estão vendo, que também se inspiram em você. Então, às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente inspira muita gente. Então, o convite está feito. E a gente lembra de Saulo, na estrada de Damasco. Porque Jesus, ele não vai ficar te chamando e te esperando e te dando toda a rota, toda a receita do que você vai fazer na vida. E às vezes não adianta você ir dar desculpa ou falar que você está muito culpado pelo que você fez e não, às vezes, assumir um trabalho. Então o convite já foi feito, já foi aceito. Então Saulo encontrou Jesus.
E ele podia se sentir culpado e falar assim, não, eu matei muitos cristãos, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou capaz de seguir o seu caminho, mestre. Ou ele podia dar uma desculpa, mestre, os cristãos não gostam de mim, eu acho que não vai dar certo isso. Ele não fez isso, porque naquele momento ele sabia que ele não tinha mais saída. Porque ele viu Jesus e ele somente perguntou, Senhor, que queres que eu faça? Então ele sabia que dali para frente ele ia ter que assumir, porque não era mais um convite, era uma invocação praticamente. Então Jesus não falou para ele, olha, Saulo, você vai ter que levantar, você vai ficar cego, você vai mudar seu nome, você vai sair peregrinação em meu nome, você vai sofrer muito, você vai escrever muitas cartas para a igreja, você vai para Roma, vão te torturar, vão cortar sua cabeça. Eu acho que se Jesus falasse, ele ia falar assim, ai, Jesus, deixa para a próxima, né? Acho que não vai dar certo. Então Jesus não dá receita, ele espera a nossa atitude. E ele esperou a iniciativa de Saulo, que virou Paulo, né? Então, nós também precisamos ter as nossas iniciativas. Precisamos seguir o mestre com a nossa iniciativa, com as nossas atitudes. Precisamos levantar, olhar ao nosso redor e ver o que a gente pode fazer. O que nós podemos divulgar, o que nós podemos exemplificar. Porque Jesus já nos convidou e nós já aceitamos esse convite. E você que está aí também já foi convidado e sabe que o tempo está passando. Então é difícil. Ah, mas é muito difícil. O mundo tem muito vício, tem muita gente mal. Então o livro dos Espíritos traz também para nós que realmente, se a gente tiver afundado nessa atmosfera, o mal vai ser um arrastamento irresistível? Pergunta. E os Espíritos respondem para Kardec: arrastamento sim, irresistível não. Nós temos a força de resistir ao mal e de fazer o bem. E essa outra pergunta tão dura, né, para nós, que os espíritos respondem, se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Gente, a gente não tem vontade para fazer as coisas. Você tem que ir num lugar, ajudar alguém, pegar alguma coisa. A gente usa, às vezes, 10%, 20% do que a gente pode, da nossa disposição. Aí, quando é para fazer uma coisa pra gente, eu vou entrar, eu vou jogar um joguinho, eu vou baixar isso, eu vou, assim, agora é minha vez, eu vou assistir um filme, eu preciso descansar. É, você precisa descansar, mas na hora que tinha que ir lá ajudar, você ajudou meia boca, né? Você foi lá e falou assim, se precisar de mim e tal, vai lá e faz. Vai lá e com vontade, sabe? As atitudes estão aí, as oportunidades estão aí na nossa porta. A gente tem que conseguir enxergar. E se você não está vendo, vá em busca. Porque a gente não está aqui a passeio, não. Nós estamos aqui para modificar, para mudar, para transformar, para evoluir. Não é só a gente, é para evoluir a todos, é para ajudar na, no aumento, na melhora de toda a sociedade, de todo um planeta. Então a gente faz parte de uma família universal, onde não adianta a gente colocar a culpa em nós ou nos outros, é só em nós. Somos só nós responsáveis pelo que está acontecendo conosco. Nós estamos aqui colhendo o que a gente plantou. Então vamos sempre estar plantando o melhor, para que um dia a nossa colheita seja também a melhor. Para que um dia nós chegamos lá no Senhor da Vinha e possamos aí receber o nosso salário com alegria, com felicidade, com determinação, e que esses outros trabalhadores estejam conosco, porque nós sabemos e nós temos que sentir a felicidade da comunhão, da gente sentir isso junto com as outras pessoas, porque somos todos irmãos. E o tempo está passando. E será que esse tempo vai esperar você? Mamãe, sabia que Deus vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco a deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso?
O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. O tempo está passando, meus irmãos. Então, vamos refletir. Pensar que nós estamos aqui num caminho da evolução, um caminho que a gente não volta, mas que nós temos que ter a nossa responsabilidade todos os dias de saber que temos a luz, que temos a força, que temos as bênçãos de Jesus ao nosso redor na nossa estrada. A gente não volta, mas a gente não pode ficar estacionado. Temos que percorrer o nosso caminho da evolução. Tem uma poesia que chama Evolução, que eu vou falar para vocês, e diz o seguinte: Evolução, do livro Primado do Espírito, de Rubens Romanelli. De muito longe veio, em surtos milenares, vivi na luz dos sóis, vaguei por mil esferas, e presa ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal no ardor de priscas eras. Mil formas animei em reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após atingir instintos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. E quando em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre no espiral da eterna evolução, um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz na luz dos universos. Então um dia todos nós seremos luzes, todos nós seremos anjos. Todos nós estaremos lá ao lado do Cristo, mas pensando que a única forma de construir um paraíso coletivo, de chegar no reino dos céus, de ter o reino dos céus dentro de nós, é a gente tentar fazer o céu no coração dos outros. Porque essa evolução, essa transformação que estamos passando também física do planeta Terra, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, ela não é uma transformação física do planeta, ela é uma transformação de cada um de nós. Ela é uma transformação em conjunto, onde todos nós somos responsáveis pela melhora do nosso ambiente, pela transformação do nosso ambiente, das vibrações. Como isso vai acontecer? Através de você, através de mim, através dos nossos projetos pessoais e espirituais que possam envolver as pessoas, envolver a sua família, em primeiro lugar, envolver a sociedade em que você vive, e aí divulgar o bem, divulgar Jesus, porque só Ele, que é nosso guia e modelo, é que pode nos orientar nesse percurso. Então, que todos nós possamos tentar ficar longe da nossa inveja, avaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nos proteger de uma depressão, de uma dificuldade orgânica e divulgar o bem, ativar o nosso circuito empático, divulgar o bem por onde a gente for, praticar o bem, porque é isso que nos vai também nos salvar. É a nossa prática da caridade que vai também nos manter a sanidade, nos manter sãos, saudáveis, felizes, abençoados, iluminados, sempre em busca de uma vibração angélica maior, pensando sempre no Mestre Jesus. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre e sempre. Que assim seja. Obrigada.